Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Ululante, porque no futebol nada é tão óbvio assim. Sem saber que seu destino é jogar bola e fazer gol. Johnny cresce, mas é que não desaparece. Olá, boa noite para você, ouvinte ligado na rádio UFMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante ao vivo, aqui pelo 104,5 FM ou pelo ufmg.br/rádio. Agora são 6 horas e 12 minutos. Eu sou o Rafael Miguel e nós vamos juntos até às 7 horas da noite falando de muito futebol. A gente abre com Tim Maia, Johnny. Se forma hoje é doutor, mas só pensa em futebol, futebol. E você pode participar nas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também no Facebook, na nossa página Óbvio Ululante. E o programa é uma tabelinha entre a Rádio UFMG Educativa e o GFUT, grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. E hoje, aqui representando o GFUT, está o TJ, o Tio Fio, o Luciano e também a Marina. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e recebemos um convidado aqui também nos nossos estúdios, André Schettino, professor do curso de Educação Física do Centro Universitário Isabela Hendricks. Ele que vai falar da sua pesquisa aqui pra gente, né? A pesquisa chama Os Gigantes e as Multidões, Estádio e Cultura Esportiva em Belo Horizonte. Daqui a pouco vamos bater um papo. André, muito obrigado pela sua presença. Agora são 6 horas 14 minutos, estamos apenas começando. Perfil. Bom, a gente começa de perfil enviado pela Marina, sem bater um no outro aí no microfone. Tá rolando um fight. Marina, boa noite, o que você preparou pra gente hoje? Boa noite, Rafael, ouvintes, pessoal da mesa. Pois é, hoje eu trouxe aqui o perfil de Carlos Barício. Bom, o perfil de hoje traz a trajetória desse goleiro que jogou em muitos clubes importantes na Argentina. Ele nasceu em 3 de janeiro de 1951 na cidade de San Fernando, na província de Buenos Aires. Curiosamente, o arqueiro argentino começou a carreira profissional jogando pelo River Plate entre 68 e 73 e encerrou sua carreira na primeira divisão jogando pelo rival Boca Juniors no ano de 1983. Ainda na primeira divisão, Barício passou pelo Rinácia Esgrima de La Plata e pelo All Boys, jogando também no Ferrocarril Oeste entre os anos de 1978 e 1982, clube sobre o qual a gente já falou um pouquinho aqui no Óbvio também, né? Após sair do Boca, Barício jogou em equipes da Série B como o Deportivo Armênio e o Chacarita Juniors. Mas foi pelo Ferrocarril que o arqueiro conseguiu o recorde de maior tempo sem levar gols em campeonatos nacionais, ao permanecer durante 1.075 minutos sem ver a bola atravessar a meta que defendia, o equivalente a quase 18 horas ou mais de 10 partidas. Isso aconteceu no ano de 1981, e naquele ano o Boca de Maradona ganhou o campeonato argentino com apenas 1 ponto de diferença do Ferrocarril. Terminou o campeonato com 50 pontos, o Boca, e o Ferro com 49, né? Na temporada seguinte, em 82, o Ferrocarril foi campeão invicto, sofrendo apenas 20 gols no campeonato, de 34 rodadas na época, né? Para se ter uma ideia, Boca, São Lourenço e Rosário Central, que ocupam as 3 primeiras posições no campeonato argentino desse ano, somam respectivamente 19, 14 e 20 gols, faltando ainda 6 rodadas para terminar o campeonato, né? Acho que o São Lourenço pode até conseguir um feito igual esse ano, vamos ver, né? Por curiosidade, já no Campeonato Brasileiro, faltando ainda 12 rodadas para o fim de suas 38 rodadas, né, o Corinthians já levou 19 gols e o Atlético 23.
E aqui vai uma curiosidade mórbida. O Vasco já soma 43 gols sofridos no campeonato. Bom, Beijo, Silvio, espero que você não esteja ouvindo a gente. Apesar dos bons números, o porteiro nunca chegou a jogar na seleção argentina, o Carlos Barício, no caso, né? Naquela época, o recorde do goleiro superou o de Emerson Leão por 18 minutos apenas. Leão ficou 1.057 minutos sem sofrer gols pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 73. E no Brasil, o recorde de maior tempo sem levar gols em campeonatos brasileiros é de Jairo, goleiro do Corinthians, que em 78 ficou 1.328 minutos sem levar gols. Bom, no entanto, o Barício ainda sustenta o recorde do campeonato de seu país, né? Aos 64 anos, atualmente, Barício atua como técnico da equipe de jogadores livres, que é meio que um eufemismo para jogadores desempregados, que existe lá na Argentina, né? Um clube mantido pelo Sindicato Argentino de Jogadores Profissionais. Tá aí então, tá o perfil de hoje. Só repetindo o nome dele, Marino, Carlos Barício. Isso. Tá aí um dos grandes goleiros argentinos, né, da história do futebol portenho. Valeu? Isso mesmo, valeu. Agora 6h17. E como eu falei no começo do programa, a gente está recebendo aqui o André Schettino. Boa noite, André. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa noite a todos os ouvintes aí da rádio. Bom, o André... Eu só queria dizer que eu conheço esse cara de algum lugar, bicho. Sério mesmo? Nós vamos descobrir até o final do programa, vamos descobrir. Eu conheço ele. Você é famoso, André? Já apareceu em algum lugar? Não sou muito famoso não, cara. Sei não, hein? Bom, você repetindo, o André, ele é professor do curso de Educação Física do Centro Universitário Isabela Hendricks. Daí ele vai falar da tese dele de doutorado que foi feita aqui na Faculdade de História, né? O André aqui da UFMG, que se chama Os Gigantes e as Multidões, Estádio e Cultura Esportiva em Belo Horizonte. André, então começa falando pra gente o que é essa pesquisa, né? O que você estudou na pesquisa, na tese. Bom, a tese ela fala na verdade mais sobre a cultura esportiva do que propriamente sobre o futebol, né? Ela toca bastante no futebol, na questão dos estádios. Só que é como se fosse uma tese que conta a história da cidade sob o ponto de vista da cultura esportiva e do esporte. Então, como a cidade foi crescendo, como ela foi se desenvolvendo, né? As ruas, os arranha-céus que foram crescendo, o próprio processo de industrialização pelo qual Belo Horizonte passou, e nesse contexto a cidade que vai crescendo e que vai se tornando, né, se tornou na época a terceira capital do país, foi aumentando também a sua cultura esportiva. Isso culminou com a construção dos dois principais estádios da cidade, o Independência em 1950, por ocasião da Copa do Mundo, e o Mineirão em 65, né, que quando foi construído na época era o segundo maior estádio do Brasil. E o que esses estádios eles impactam para a cidade de Belo Horizonte, né? Quando vem o Independência e depois vem o Mineirão, né? E são impactos diferentes, né? Até pelas épocas também. Sim, são impactos diferentes, né? No caso do estádio Independência, ele veio por uma ocasião especial, que foi a realização da Copa do Mundo do Brasil. Então, a construção do Independência foi a oportunidade de Belo Horizonte participar dos jogos, né? Desse evento tão importante. E, inclusive, ele foi entregue, né? A exemplo do que aconteceu um pouco na Copa agora, ele foi entregue incompleto, inacabado, né? Então depois ele ainda foi finalizado, né? E nessa época Belo Horizonte estava começando o seu crescimento, né, populacional, né, a cidade crescendo bastante, e o futebol tinha uma certa importância. No caso do Mineirão, isso culminou com, acho que a explosão da cultura esportiva e da cultura do futebol em Belo Horizonte. E o impacto é maior do que a gente pode imaginar, né? Porque como eu estudei um pouco as relações com a cidade, eu vi um pouco como isso ia transformando nos bairros, na vida das pessoas. Então, na inauguração do Mineirão, por exemplo, as pessoas conseguiram chegar, mas não conseguiram ir embora, né? Então, teve um engarrafamento monstro na cidade, e tiveram que voltar a pé, enfim. A cidade ainda não estava preparada para receber um contingente tão grande de pessoas num determinado espaço, nesse caso, num espaço esportivo, né? Uma coisa que eu estou pensando aqui em relação ao seu trabalho, e comparando com o trabalho da professora Marilita, que ela pega os primeiros anos, né? Isso. Da nova capital e tal, e o surgimento de uma cultura esportiva, né? Ela vai falar um pouco de outros espaços que são construídos e tal. Em relação a esse momento, a década de 50 e 60, do que você conta em relação a não só a prática do futebol, mas
mais outros espaços, talvez aí também algo mais ampliado para outros espaços da cidade. O que você conta? Sim, nesse momento eu falo muito do modo de vida esportivo, né? Então eu traço algumas relações, por exemplo, com o que eu chamei de esporte de farmácia, que eram os produtos que eram destinados à beleza, né? E uma beleza também esportiva. Trato também dessa questão do corpo visto como um corpo esquadrinhado, um corpo máquina. Nessa época começam os campeonatos, por exemplo, de fisiculturismo, e nessas competições se disputava, por exemplo, o melhor braço, o melhor tórax, o melhor abdômen. Então você dividia o corpo em pedaços ali e você tinha uma disputa, né? Um açougue, né? Um açougue, A própria moda esportiva que a gente conhece hoje, o sportwear, né? Então, óculos esportivo, óculos de sol, maiôs para você, né, tomar banho, todas essas coisas. E no caso de Belo Horizonte, também essa questão dos clubes esportivos. Grande parte dos clubes esportivos que a gente conhece hoje surgiram entre a década de 50 e a década de 60. Nós temos o Minas Tênis, que é um clube que está fazendo 80 anos e é o mais tradicional da cidade, mas grandes clubes ligados a indústrias, por exemplo, o clube do IP, que é o clube da Belgo Mineira, o atual clube recreativo, que era o clube da Associação dos Comerciários de Belo Horizonte. Grande parte desses clubes de lazer ligados a empresas e indústrias surgiram entre a década de 50 e 60. Então isso foi responsável por uma explosão na cultura esportiva de Belo Horizonte, né? Então a gente pode falar assim, André, que nesse período, né, década de 50 e 60, a cidade de BH tornou uma cidade esportiva. Então, né, as pessoas começaram a se interessar mais por isso, né, pelo esporte. Sim, ela já tinha sua cultura esportiva antes, mas acho que a década de 50 e 60 foi responsável por um adensamento, por uma radicalização dessa cultura esportiva. Eu acho que o Belo Horizontino ele conseguiu experimentar mais o esporte na cidade nessa época, por conta do próprio desenvolvimento mesmo que Belo Horizonte teve economicamente nesse período, né? Ô Luciano, você queria fazer uma pergunta? Não, é porque eu ia reforçar isso que o André disse, assim, né? Porque na verdade a cidade ela já tinha já os seus espaços, né? Desde a cidade ela já é pensada enquanto um amigo até chamava atenção sobre isso hoje, né? Para não idealizar a cidade construída por Arão Reis e tudo mais, mas ela é uma cidade pensada enquanto vitrine da modernidade, né? E o esporte enquanto mais um elemento, né? E o futebol, né? Tô pensando aqui a bicicleta, a própria o turf, né? Todos pensados enquanto, né? Mais possibilidades da modernidade e tudo mais, né? Então é só para não é que surge lá, né? Mas ela ganha mais força. Agora eu acho interessante essa coisa da participação dos clubes ligados ao campo da indústria, né? O Siderúrgica em Sabará eu não sei se é anterior, não, acho que é da década de 30 em Sabará, mas é interessante essa coisa, né? Essa parceria já em BH dos clubes com a indústria, né? Sim, nesse período foi realizado, inclusive, eu falei um pouquinho disso na tese, achei algumas fontes que falavam sobre isso, como se fosse uns jogos das empresas de siderurgia, né? Tipo jogos olímpicos, uma confraternização das empresas de siderurgia que organizavam os seus jogos. E na indústria tem muito, né? Tem o Renascença também, que era da antiga fábrica de tecidos, né? Então tem muito clube de futebol ligado às indústrias, né? Nessa época. Porque essas indústrias, essas empresas, elas queriam de alguma forma cuidar da saúde do seu trabalhador, porque um trabalhador que é doente, ele não consegue produzir, né? Então a indústria ofereceu o esporte para os seus empregados através dos clubes, através dessas coisas, também com o interesse de cuidar daquele corpo, para que aquele corpo continuasse produzindo bem para esse sistema da industrialização, enfim, para esse projeto de industrialização que BH passou nesse momento. É mais a possibilidade de esquadrinhar corpos, né? Com certeza. De educar corpos. E o governo também fez isso, né? Porque se as indústrias fizeram isso com os clubes esportivos, o governo fez e a indústria também com o Sistema S, né? Se você pegar o SESI, o SESC, o SENAI, né? Que levou esporte para essa galera nessa época, também foi junto com o governo. O André, e o Independência, como você disse, né, construído para a Copa de 50,
Como é que foi então a participação de Belo Horizonte no Mundial, né? Como que recebeu o Mundial? Eu até questionei um pouco isso, porque assim, Belo Horizonte ela foi o segundo pior público da Copa, né? Porém, os jogos que vieram para Belo Horizonte não foram jogos de muita expressão, né? Então isso tem muito a ver, não é que você pode dizer assim que o público de Belo Horizonte não era ligado no esporte, mas a gente recebeu um jogo entre Uruguai e Bolívia, que era um jogo de todos o menos expressivo, terminou, se não me engano, não sei se foi 6, acho que foi 8-0 pro Uruguai. O Belo Horizonte ia receber um jogo entre Inglaterra e Espanha, mas esse jogo foi pro Maracanã, então os principais jogos eles colocaram em Rio e São Paulo, que eram os maiores estádios e por isso arrecadava a maior grana, né? Então o jogo mais importante que Belo Horizonte recebeu, e esse jogo é marcado na história, é o jogo entre Estados Unidos e Inglaterra, né? Que os Estados Unidos foram responsáveis aí pela maior zebra, talvez, das histórias da Copa até o momento, vencendo a Inglaterra por 1-0, né? A da Coreia do Norte também é pesada. É verdade. A da Coreia do Norte Sobre esse jogo que o André tá falando, antes de eu fazer a minha pergunta, eu tenho um tio que ele foi, se eu não me engano, Belo Horizonte recebeu 3 jogos, né? Pra Copa do Mundo. Esse meu tio assistiu os 3 jogos, pulando o muro do Independência, sem pagar 1 centavo pelo ingresso. André, eu gostaria de saber, na sua pesquisa, como que foi, tanto para a construção do Independência, quanto para a construção do Mineirão, se havia por parte da população, né, um apoio, uma demanda da cidade por esses estádios? Deixa eu completar essa pergunta. E qual era a propaganda construída pela imprensa, né? O que se vendia na imprensa em relação aos 2 estádios, né? Porque aí a década de 60, por exemplo, a gente já tem o princípio de uma ditadura civil-militar e tudo mais. Como é que você achou esses 2 pontos? Se você achou? Então, no caso dos 2 estádios, houve uma apreensão muito grande para essa construção e uma morosidade também, porque no caso da Copa de 50, o prazo limite eram os jogos, né? Então, e o estádio atrasou, tanto que ele foi entregue incompleto. Então tinha uma questão política muito forte, uma pressão muito forte, e isso aparecia muito na imprensa, né? Será que vai ficar pronto? Será que não vai? Discursos do prefeito falando que ia ficar pronto e no final não ficava, né? Então ia ter uma inauguração que ia ser com o time do 7 de setembro, que era o dono do estádio, jogando com os cronistas esportivos, isso não pôde ocorrer. Então o estádio ele foi inaugurado no jogo da Copa mesmo, de tão em cima que ficou e de forma incompleta. E o Mineirão, do projeto até a inauguração, foram 5 anos, né? Então ele começou a ser construído em 60 para sua inauguração em 65, já na ditadura. E também assim, talvez até um esforço muito grande. A festa de inauguração do Mineirão foi uma festa cívica, né, e o nome do estádio também, que é o governador Magalhães Pinto, e ele tinha uma relação muito íntima, muito forte com o regime militar. E só para lembrar o ouvinte aí, ó, quem quiser ver, se eu não me engano, o Centro de Memória da Educação Física ainda tem eu acho que tem ainda. A época que eu era bolsista tinha, mas acho que já tá lá bonitinho lá, dá pra dar uma olhadinha, fotos maravilhosas sobre essa festa de inauguração e tudo mais. Sim, que meu tio foi também. Cara, seu tio é bicho, meu. Eu tava em todas, né? Bicho. Você é um cara apaixonado por futebol. Ô, TJ, ele pulou o muro também no Mineirão? Também ou não? Não, o Mineirão acho era que mais difícil, pagar, era um pouquinho mais alto. Ah, né? não teve como, não. Mas é engraçado, na década de 90, que foi uma década que eu frequentei muito o Mineirão, cara, não era. Não, quase. Era comum pular. Era muito comum pular o muro do Mineirão. Ô Luciano, você estava falando desse dia da inauguração do Mineirão, né? Teve cães adestrados, né? Teve orquestra da polícia tocando. Foi uma festa que durou o dia inteiro. Se eu não me engano, tem uma série, tem algumas fotos lá que mostram lá alguns alunos do curso de Educação Física que participaram dessa festa, se eu não me engano. São fotos maravilhosas, as fotos são lindas demais. Assim. Eu lembro lembro pesquisando, né? Não tava lá, mas será que não tava? Vai saber. A vovô Rafael. A bola do jogo chegou de helicóptero, né? Pro primeiro jogo entre a Seleção Mineira e o River Plate. Ô André, e o Mineirão, né? Que acabou de completar 50 anos, e
no momento da inauguração, né, já se pensando, né, num grande estádio para Belo Horizonte, tinha muito também essa coisa de BH ter um grande estádio, né? O Mineiro, as pessoas tinham essa coisa assim, Minas tem que crescer futebolisticamente, né? Tem que ter esse grande estádio, até mirando o Maracanã, né, que já existia no Rio de Janeiro. Exatamente, esse estádio marca também uma nova fase do crescimento da cidade, né? Então era importante para Belo Horizonte, que estava se firmando aí como a terceira capital do país, ter um estádio à altura, e a altura também da sua cultura esportiva que crescia, porque com a inauguração do Mineirão, uma nova era, né, pro futebol mineiro, e jogos assim de extrema importância, né? A própria forma a preparação dessa festa, que foi a festa de inauguração, ela era muito interessante, porque seleções confirmavam e desconfirmavam, né? Então antes do River se pensaram vários outros times, até o Real Madrid foi cotado para vir aqui para a inauguração do Mineirão, então foi cheio de tentativas, né, de possibilidades até a festa de inauguração propriamente dita. Teve uma prova de atletismo no dia do Troféu Brasil, teve exibição de ginástica, enfim, foi uma festa bem grandiosa. E a obra do Mineirão, ela mexeu tanto com a cidade que as pessoas, durante esses 5 anos, elas vinham visitar a obra para ver como é que o estádio estava se desenvolvendo, ou seja, gerou uma expectativa nos próprios moradores da cidade, né? Será que vai ficar pronto? Será que não vai? Então as pessoas, elas iam para ver as obras do Mineirão, esperando quando que fosse ficar pronto, né? E uma das pessoas que vieram visitar as obras foi o Pelé, né? O Pelé, ele esteve nas obras, né, visitando já antes do Mineirão ser inaugurado. Agora são 6 horas e 32 minutos. André, muito obrigado pela sua presença. Deixa eu só fazer uma pergunta, né, aqui rapidão, pode ir lá. Então, já que a gente é um grupo que estuda futebol e torcidas, eu queria saber um pouquinho a sua relação, André, com o estádio e com o futebol. O que é o futebol para sua vida? Eu acho que falta uma pergunta assim, pra gente trazer mais do nosso entrevistado aqui. Eu sou um grande espectador de futebol, né? Vivo futebol de diversas maneiras, menos jogando. Eu sou meio perna de pau, mas eu sou muito bom em futebol de botão. Tem alguns times de futebol de botão, né? Sou um torcedor do Clube Atlético Mineiro. Você joga botão, velho? Jogo. Não, tem que dialogar com esse cara mais, velho. Jogo muito totó também, né? E assim, a minha relação com o futebol, além do campo de estudos, lógico, eu frequentei o Mineirão durante um bom tempo, né? O Independência também. Então eu acompanho bastante futebol e tô sempre por dentro. Legal, André. E você continua Rafa, com a gente, né? Desculpa aí, bicho. Pode falar. Yuri Vitor, sem vergonha, cuidado com o pé aí, bicho. Bração, velho. Cuida do opala aí que eu vou precisar até pro dia do casamento, meu irmão. Dá um jeito aí, velho. Desculpa, Rafa. Não, tranquilo, Luciano. André, muito obrigado, né, por participar aqui com a gente, né? Só repetindo o nome da tese, Os Gigantes e as Multidões, Estádio e Cultura Esportiva em BH. Tem algum lugar na internet que tem gente do ouvinte, ouve alguma coisa sua ou alguma coisa sobre a tese? Sim, eu defendi agora em dezembro, então tá bem recente, mas ela acho que já tá no portal da CAPES das teses, né? E para quem curte história do esporte, não só do futebol, mas do esporte de maneira geral, vale acessar o blog do Laboratório de História do Esporte da UFRJ, né, onde eu escrevo também, que é História do Esporte .wordpress.com. São cerca de 20 pesquisadores que escrevem sobre diversos temas da história do esporte, então vale a pena, tem de tudo lá, de bocha até briga de galo, passando por futebol, tem tudo. Coisa linda, velho. Briga de galo. Legal, André, muito obrigado. Você continua com a gente, né, pra conversar aqui, bater um papo com a gente aqui no Óbvio. Agora 6 horas 34 minutos, um rápido intervalo, já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. Anda, filho, você ainda não terminou de arrumar suas coisas? Tô indo, mãe. Falta pouca coisa. Essa blusa vai? Vai. E esse joguinho? Vou levar também. Você tá colocando as 2 jaquetas? Tá fazendo muito frio, mãe. Mas desse jeito não vai nem fechar a bolsa, filho. Vamos logo, gente. O posto de doação já vai fechar. É tempo de compartilhar. O FMG Educativa. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Ululante. 6 horas 35 minutos, estamos de volta aqui na Rádio UFMG Educativa. Continue com a gente, 104,5 FM. Estádios pelo mundo.
Mais um Estádios vindo diretamente da Espanha com o Silvio. TJ, faça as honras aí pra gente. É isso aí, Rafael, é isso aí, querido ouvinte. Eu ainda não cumprimentei, um beijo no cérebro pra você que nos escuta. Esse Estádios Internacional que o Silvio traz aqui pra nós, né? Conforme ele também já tinha anunciado antes, que está estudando a torcida do Levante União Deportiva, clube fundado em 1909 na cidade de Valência, que joga a primeira divisão do campeonato espanhol. Por conta disso, ele resolveu falar do estádio Ciutat de Valência, onde joga o Levante, o clube que está estudando. É um estádio público, mas que está sob a administração do clube há vários anos. O Silvio ele teve no jogo de abertura da Liga BBVA, no jogo do Levante contra o Celta, e mais uma vez se sentiu muito bem nesse estádio, e ele explica por quê. O estádio, que foi inaugurado em 1969, não é grande. E a capacidade dele é de em torno de 25 mil torcedores, pouco mais que isso. E tem as suas instalações modestas, porém muito bem cuidadas. E há um clima muito familiar, segundo o Silvio. Hoje, um torcedor do Levante pode assistir todos os jogos da temporada pagando, né, por um abono que tem um valor mínimo de 120 euros, mais ou menos R$400. E caso o pai seja um abonado, os filhos de até 14 anos também estão automaticamente abonados. Acaba trazendo assim uma diversidade bem interessante, segundo o Silvio, para os estádios. É como se fosse uma espécie de sócio-torcedor. Sócio-torcedor. E talvez isso faça com que estejam lá crianças, mulheres, idosos, além dos tradicionais torcedores. Mas todos, para mim, são torcedores, né? Mas é a visão do Silvio nessa caracterização da torcida. Gente, depois, E uma característica interessante, né, segundo o Silvio, da torcida, é que quase todos levam sacolas com comidas diversas para assistir ao jogo, desde pipas, que são sementes de girassol, até enormes bocadilhos. Aí a bebida é comprada no estádio. Eu já assisti jogo no Independência, tô lembrando aqui agora do trabalho do André, eu levava mexerica, eu joguei mexerica pro Márcio Mexerica no Independência, eu levava laranja pro Mineirão, umas coisas que já aconteceram. E, né, na época do Mineirão também, durante a década de 60 e 70, o André pode até confirmar, era apto, segundo o relato dos meus familiares também, o pessoal levar lanche, comida pro estádio também. O meu pai trabalhava no estádio do Vila junto com o seu Taquinha. Aí ele trabalhava, cara, descascando laranja. Cara, meu pai é um grande descascador de laranja. Incrível isso, sério, rapaz. Então vamos continuando aqui o quadro para você, querido ouvinte, ter uma ideia desse clima. No primeiro jogo que o Silvio foi assistir no ano passado, ainda era inverno, e ele chegou a ver 4 pessoas de uma mesma família utilizando um mesmo cobertor, solidariamente, um cobertor dentro do estádio. Eu levaria meu saco de dormir, meu famoso saco de dormir. Já usei, hein? Outro dado que chama atenção é o apoio incondicional da torcida do Levante. Nesse primeiro jogo, teve um jogador que foi expulso, né, do Levante, que foi expulso aos 4 minutos e acabou, né, o Levante acabou perdendo a partida por 2-1. Saiu de campo aplaudido o jogador. Para um time modesto que nunca ganhou um título importante, é uma demonstração de pertencimento. E lembrando, pertencimento clubístico é um termo cunhado por um autor aqui da área, que se eu não me engano é o Arley Damo, né? Que fala dessa relação do torcedor com os clubes. E fica a dica para os amantes do futebol que tiverem a oportunidade de visitar outros países, né, que não vão somente aos estádios famosos, busque também os menos conhecidos, os mais modestos, eles sempre apresentam coisas interessantes. Esse foi o nosso quadro espanhol. Valeu, TJ. Barcelonístico. Então aí, só repetindo, o nome do estádio é o Ciutat de Valência, né? Exatamente. Você ouvinte que esteja aí, né, passeando por Valência, passeando pela Espanha, pode ir lá visitar o estádio do Levante. Desculpa, Ciutat de Valência. Se eu pronunciei citar, pessoal, me desculpe aí. É C-U-I-T-A-T. Ciutat de Valência. Tá certo, Marina? Não sabe, né? Não sei. Tranquilo. 6 horas e 40 minutos. Pessoal,
A gente não poderia deixar de registrar aqui, né, falando futebol e torcida, de um torcedor símbolo, né, que morreu hoje, que é o gaúcho da Copa, né? Não sei se vocês acompanharam. Lembro, ele sempre carregava uma taça com um chapéu. Sim, sempre caracterizado, né, de gaúcho. Parecia, ele morreu hoje, né, lá no Rio Grande do Sul, aos 60 anos, ele que lutava contra um câncer, né, já há alguns anos, é o Clóvis Acosta Fernandes, né, talvez aí um dos torcedores símbolos dos últimos 20 anos aí, desde a Copa de 90, ele acompanhava todas as Copas. Tem aquela senhora torcedora do Cruzeiro, eu acho que ela sabe que eu sou atleticano, rapaz. Ela me vê, ela fica rindo da minha cara. A Salomé? Ela fica rindo da minha cara. Ela me vê, ela fica rindo da minha cara. Uma pena, esses torcedores são uma coisa muito importante para a cultura futebolística. Como atleticano, qualquer um, eu acho que acompanhou o estádio durante as décadas de 90 vai lembrar do Muleta, o cara que sempre ficava na balança. Mr. Galo também, eu lembro bastante. Fica aí, eu não sei se a família vai estar nos ouvindo, uma solidariedade à família aí do gaúcho da Copa. Rafa, eu fiz uma pesquisa aqui rapidinho. O nome do estádio é Ciutá de Valência mesmo. Foi um erro de digitação. A digitação que tá errada, né? Então, descorrige o meu corrigimento aqui. Gente, o cara ali pra aquelas bandas, tomando aqueles vinhos bacana ali, escreveu errado, gente. Acontece. É lógico. Acontece. Eu imaginei que fosse um nome do estádio mesmo. Falei, pô, não tive essa curiosidade, ainda bem que nos foi corrigido aqui. Correção da correção. Correção da correção. 6 horas 42 minutos, um rápido intervalo, já voltamos com mais Óbvio Ululante aqui na Estação do Conhecimento. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. Ei, ouvinte da Rádio FMG Educativa, eu sou Cláudio Zazá e te espero todos os sábados e domingos a partir das 10 horas da manhã no programa Manhã Musical. Manhã Musical você só escuta aqui na Rádio FMG Educativa, a Estação do Conhecimento. Até lá! Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante. Seis horas 43 minutos, de volta com Óbvio Ululante aqui na Rádio FMG Educativa. Você pode ligar com a gente também na internet, ufmg.br/rádio. Agora 6 horas 43 minutos. Fala, Luciano, fala. Rapaz, a minha vingança foi maligna. Ele me sacaneou e eu vinguei hoje. É isso. Olha só isso que eu queria dizer. Isso é só um estímulo à audiência. A gente tem que lembrar que continua os sorteios do parte convites pro casamento. Isso, gente, não esquece não. Vamos ligar aí. Hoje, vamos falar do Galo. Fala do Galo que joga hoje. Vai jogar contra o Santos fora de casa. Galo sem Marcos Rocha, sem Leandro Donizete. E aí, pessoal, dá pro... O Santos que é um time muito forte, né, dentro de casa. Dá pra buscar uma vitória lá? Eu não sabia que o Rocha não jogava, né? Eu fiquei sabendo. Ele tomou o terceiro amarelo. Tomou né? o terceiro amarelo. Porque como ele foi expulso, né? Ele contou o terceiro cartão da. Mas acho que ultimamente vai ser até um reforço, assim. Porque ele não tá jogando nada. Mas é um jogo difícil, né? Um jogo difícil lá na Vila. O Santos é bem forte lá, assim. Mas vamos ver aí o que o Atlético consegue arrumar, né? Acho que eu tô achando, assim, a esperança é que eu acho que o Corinthians pega... É um jogo mais difícil do que o do Atlético, assim. Os dois jogam fora e o Corinthians pega o Inter, né? Mas tem que fazer o dever do Atlético, né? Tem que ir lá e ganhar, não adianta ficar... O Gino fez uma projeção legal, assim, tipo, o Atlético perde e o Corinthians ganha, acabou o Brasileiro. O Atlético ganha e o Corinthians ganha, segue. O Corinthians perde, o Atlético ganha. Nossa, vamos Galo. Mas assim,
sem brio. Eu senti o time no último clássico sem brio, assim, sabe? Aquela de decidir o jogo, sabe? O Lucas Prato teve uma bola maravilhosa, assim, maravilhosa. E ele não decidiu aquela bola, mas acontece. Vamos ver se esse pênalti heróico do Vitor, gente, Vitor vai ser canonizado. Já foi, meu filho, aquela camisa é. vermelha. Sabe que aquela camisa vermelha dele pra mim me parece muito aquelas pinturas dos alunos do Caravaggio, cara, aqueles santos do Caravaggio, cara. É muito aquele tipo de santo, sabe? Desculpa. Agora foi uma viagem total. Eu xinguei um pouco porque eu falei, por que o Vitor tá fazendo de juiz, cara? Ele tava da mesma cor dos uniformes do árbitro. Eu falei, como assim? E ainda tomou aquele primeiro gol, né? Antes de virar Vitor novamente. Eu falei, não é possível. Cara, o que me preocupa nesse jogo é o sistema defensivo do Galo, assim, que o Atlético vira e mexe, toma um golzinho bobo e o Santos vem aí com o artilheiro do campeonato, seu nome é o Oliveira. Como é que é o nome? Ricardo Oliveira. Bola, cara. 16 gols. Então, acho que essa é a principal característica que o Atlético tem que ficar atento, né, do seu defeito, que apesar de a gente ter dois zagueiros que eu penso que são excelentes, deixa a defesa muito exposta, né? Exatamente, porque o Atlético é um time que propõe o jogo, sai muito pro jogo, então isso deixa o Atlético não tomando gol, a chance de criar já é muito alta. O Atlético cria oportunidades, aliás, chega tocando, às vezes nem finaliza tanto, ou quando finaliza não com tanta eficiência, principalmente nos últimos jogos. Mas ele não tomando gol, acho que é o principal para poder ter um resultado melhor na Vila Belmiro hoje. E o Santos, ele vinha numa crescente, mas a derrota para a Ponte também fez acreditar que é possível, né? Porque foi 3-0. Exatamente. Né? Porque o lado bom também é que o Santos provavelmente vai propor o jogo. Ele também não vai ficar na retranca, que era uma coisa que o Atlético está tendo muita dificuldade, né? Furar. Foi muito difícil furar o sistema defensivo muito bem armado do Grêmio. O do Cruzeiro também, contra o Cruzeiro veio numa proposta de defender e defendeu muito bem. Então o Atlético, se o Santos sair, vai ser melhor. E o Galo que é o melhor visitante, né, nesse Campeonato Brasileiro. E eu queria reclamar do meu clone, Gemerson. Ô, meu preto, tem hora que zagueiro não brinca em serviço, dá um chute pra frente, aquele seu pênalti ali, né, não tinha necessidade. E assim, excesso de confiança, né? O Carioca tem umas bolas que ele tenta, ele segura, uma frieza, uma geladeira, assim, um iceberg, mas aí ele perde aquela bola ali, que às vezes arma ali e a gente quase morre do coração. Eu vi que meu coração tá legal, eu fui no cardiologista, tá tudo bem, acho que eu posso seguir legal. O cardiologista me liberou. Bom, pessoal, o Galo que deve entrar em campo logo mais com Vitor, Patrick, Léo Silva, Gemerson e Douglas Santos, Josué, Rafael Carioca, Giovanni Augusto e Luan, Carlos e Lucas Prato. Santos e Atlético, às 10 horas na Vila Belmiro. Cruzeiro também entra em campo, pega o Vasco da Gama, lanterna da competição, né? Deve ter praticamente o mesmo time que jogou contra o Galo no fim de semana. A única mudança, o Pará na lateral esquerda. E o Cruzeiro, né, pegando esse Vasco que tá subindo, né? Venceu as duas últimas do campeonato, né? Voltou a respirar pelos aparelhos, né, o tio Phil? O Vasco da Gama. Pois é, ainda tá na UTI ainda, né? Mas tá demonstrando sinais de melhora aí. Vamos ver se consegue manter no jogo de hoje, mas eu acho um pouco complicado, assim, porque apesar de ter perdido pro Flamengo, assim, os 3 últimos jogos do Cruzeiro foram muito bons, assim, né? Em comparação do que vinha jogando. Não sei, vamos ver aí, mas eu acho que o Cruzeiro consegue levar essa. O Silvio que me perdoe, mas o Vasco tá lá no Orum, cara, tá muito longe, viu? Vai ter que voltar né? Tem que voltar do céu pra poder caminhar bastante, porque a coisa ali tá pesada. Tá no 7º círculo do inferno, tem que subir cada um pra poder ainda chegar no purgatório. Porque nem no purgatório ele tá. Desculpa, tio Phil, ter tomado seu microfone aqui aquela hora. Mas na boa, cara, eu acho que essa melhora do Vasco é que a típica melhora pra morrer. Sabe? A pessoa é o último suspiro. Aqui é que vai. Só pra dar o tchau. Adeus. Porque, eu particularmente acho muito difícil o Vasco ficar pelo menos em 17º. Eu acho difícil ele ficar em 17º. Eu disse isso há umas 2 semanas, eu repito, cara. O time do Cruzeiro, se tivesse com o Marcelo lá atrás, tava ali brigando ali com a última vaguinha da Libertadores, cara. Eu também acho. Eu não tenho dúvida disso. O Cruzeiro tem
Cara, assim, o Cruzeiro tem um time arrumadinho, cara. Dá pra montar esse time e encher o saco de quem tá lá na ponta, cara. Eu não tenho dúvida disso. Pois é, o Flamengo já tá lá no G4 já, entendeu? Eu acho que o Cruzeiro tinha tudo para ter feito semelhante. E outra coisa também, a gente vendo agora essas boas partidas que o Cruzeiro tem feito, era treinado talvez uma birrinha com o Luxemburgo, dos jogadores, não sei. A gente começa a suspeitar esse tipo de coisa. Porque quando o Luxemburgo estava no Atlético, eu lembro do Calil dando entrevista que os jogadores derrubaram ele. Sim. Então leva a gente a suspeitar isso também, porque a gente sabe da qualidade do elenco do Cruzeiro, dá um treinador que talvez não mais se atualizou como outros se atualizaram, vê o futebol de uma outra forma, umas possíveis explicações para isso. E até jogadores que perderam muito espaço, que não vinham dando sequência com o Vanderlei Luxemburgo, ganharam chances com o Mano Menezes, né? Um deles, o William, por exemplo. Pois é. Que praticamente não jogou com o Vanderlei Luxemburgo, virou titular do Mano, e aí fez 4 gols contra o Figueirense, já fez gol contra o Atlético e tá muito bem, né? Desde Exatamente. Que o Mano outros também como o Ariel Cabral, o Marquinhos também que pegou no banco. Então o Mano Menezes conseguiu... O próprio Arrascaeta, que eu acho que o Mano Menezes também deve colocar para jogar mais também. Também era um jogador que não vinha tendo tantas oportunidades. O Cruzeiro, né, para 10 horas da noite, deve ter Fábio, Ceará, Manuel, Bruno Rodrigo e Pará, Henrique, Williams e Ariel Cabral, Marquinhos, Alisson e William, Cruzeiro e Vasco da Gama, às 10 horas da noite no Mineirão. Agora 6 horas 52 minutos. E o América perdeu mais uma na Série B, né? Com um gol no finalzinho, Coelho perdeu por 1-0 do CRB fora de casa. O América dando mole, hein? Tava quase conseguindo um empate heróico ali, né? Com 1 a menos, né? O América tava com 1 a menos. Acompanhei o jogo pelo radinho. A expulsão bem polêmica, né? O América reclamou muito aí dessa expulsão. Eu não cheguei a ver o lance, como é que foi, mas dizem que ele foi agredido e foi expulso, né? Então a arbitragem, como o América já tinha reclamado outras vezes, né, pode ter complicado em mais um jogo aí. Foi fora de casa, né, o que não minimiza assim, né, porque o América não pode descolar ali do G4, mas o próximo jogo em casa, vamos ver se consegue reabilitar aí, né. A coisa tá feia na Série B também com relação à arbitragem, né? Imagina, se na Série A tá assim, imagina na B. Mas aí o América voltou lá pra sexto, né? Sim, o América é o sexto. Sair, voltou. Agora é ver as próximas rodadas aí. O América, eu disse de novo, o América tem um time arrumadinho, dá pra chegar lá. O Giva é o cara, conhece futebol, gosta ali dos totozinhos ali pra reunir a rapaziada. Vai fazer isso e o América vai... Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que o América vai estar na primeira divisão ano que vem. Não sei se pra voltar no outro ano, mas eu acho que volta. Bom, o América, que é o sexto, né, tá com 41 pontos. E agora na sexta-feira vai jogar contra o Atlético de Goiás, fora de casa. Quem não gostou desse resultado com o CRB foi a Sarinha, que tá aqui em BH. Um abraço pra ela, mas quem gostou foi o Adriano Cambará, que é torcedor também do CRB. Esse torcedor misto, que eu não entendo esse trem também, mas tudo bem. Abraço pros dois. Valeu. 6 horas 54 minutos. Um rápido intervalo. Já voltamos para o último bloco de Óbvio Ululante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. 8, 9, 10. Lá vou eu. Nada nas garrafas e tampinhas, nem nos ralos do banheiro, nem nos pratinhos das plantas. Onde será que estão escondidas? Ahá! Achei! Estão aqui as larvas do mosquito, escondidas no globo de iluminação. Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio FMG Educativa no combate à dengue. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Ululante. Frase do dia. Agora 6 horas 55 minutos. Ô tio Fio, o que o Gino mandou aí pra gente como frase do dia? Então, Rafa, o Gino... eu dei uma sugestão pra ele de uma frase aqui da Serena Williams, né? E ele achou bacana e mandou aqui pra gente.
que foi após a partida da Serena contra a Venus, né, no US Open. E também a gente pensou nessa frase porque vai ao encontro do que a gente estava conversando já sobre a questão das coletivas de imprensa, né, serem muito repetitivas e tal, algumas perguntas não muito parecidas umas com as outras. E aí vai ao encontro desse papo que a gente já teve alguns programas atrás, né? E aí eu começo então com a pergunta do repórter, que ele diz para ela assim: acaba de ganhar uma partida, normalmente sorri quando se ganha. O que aconteceu esta noite? É porque enfrentou a Vênus? O que aconteceu? E aí a Serena responde: são 11h30 da noite. Para ser perfeitamente honesta com você, não quero estar aqui. Só quero estar na minha casa. E tenho que me levantar cedo para treinar. E não quero responder a nenhuma dessas perguntas. Vocês seguem fazendo as mesmas perguntas. Não é lá muito divertido. Aí era o motivo do não sorriso, né, da Serena. Bicho, assim, a Serena Williams eu vivo um amor platônico pela Serena. É incrível. É uma atleta do mais alto nível, na minha opinião, uma das melhores tenistas de todos os tempos. É uma mulher preta linda, maravilhosa. Eu paro e fico assim, meu Deus do céu. E que sofre demais com o racismo no esporte. Só pra vocês terem uma ideia aí, o pessoal da ESPN, que eu amo, né, usam dois termos. Pra falar da Sharapova, é Maria Sua Linda Sharapova. Maria Sharapova, mulher branca, magra, loira. E Serena Williams é Serenão. Se vocês quiserem saber um pouco mais, gente, o Franz Fanon tem um texto maravilhoso que ele vai falar um pouco dessa questão da bestialização da mulher negra. E tem um filme também maravilhoso chamado A Vênus Negra, também, que eu indico demais para tentar sacar um pouco a forma como o racismo se constrói aí. E a Serena sofre muito com isso. E ela pega leve com as meninas, porque ela tá no mais alto nível, ela joga muito mais que essas meninas aí. Apesar de ter perdido o último grande slam. E vale ressaltar também que a Venus Williams é irmã dela, né? Então, exatamente. Você responder uma pergunta dessa quando você joga com a sua irmã é um pouco diferente, acho, também, né? E sempre levanta essa questão, né? Você ganha da sua irmã e tal, né? É sua irmã. E sempre se levanta essa questão e nunca coloca a questão do talento dela e tudo mais. Ela podia dizer, eu sei que ela é minha irmã. Pronto, acaba, desmonta a pergunta, não. Pessoal, mas é muito legal pensar essa questão, né, das coletivas. Eu sempre vejo o Rafael Miguel regaçando nas coletivas, ficou lá assim, pai, ó. O Rafa representa, Rafael Miguel fala assim, ó, pai, ó, essa voz é Rafael Miguel, ele destrói. Segue lá, viu? E manda uma pergunta capciosa lá pro Levi, faz favor, viu? Não falo isso não, senão daqui a pouco estão expulsando ele das coletivas lá. Tem esse problema. Tem jornalista fazendo pergunta inteligente e acaba pro garoto. É verdade. Pessoal, são 6 horas e 58 minutos. Nosso tempo tá estourando. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Valeu demais. Hoje foi muito legal. André, valeu demais. A casa é sua. Volte quando quiser, quando puder, a participar aqui com a gente. Nós voltamos na próxima quarta-feira. TJ, um recado. Só agradecer mais uma vez o André e mandar um abraço aí pro Marcelo Sena Jax. Nosso ouvinte pediu para mandar um abraço. Ele não ouviu no outro programa que eu mandei. Em breve estará aqui participando. Ele aceitou o convite. Então, até já, Mal. Valeu, pessoal. Abraço, Mal. Tamo junto, meu querido. Os trabalhos técnicos do programa de hoje foram de Breno Rodrigues e Thiago França, com coordenação de Judson Porto. Nós voltamos na próxima quarta-feira, a partir das 6 horas da noite. Eu sou o Rafael Miguel. A gente se encontra ao longo da programação da rádio UFMG Educativa. A gente termina com Giorgio Quinalha, Futebol Crazy. Sunday morning, rain or shine, gotta make the game on time. All week long, gotta train, cause I'm better than the rest. Alright, alright. Match to start, feeling good, rival team is raving too. On the field, think of you. Trainer says some love tonight, alright. Alright. Football crazy, yeah. Yes, I'm just football man. Never go nowhere. Give the ball for me. Don't wanna miss my chance. Here she goes, just look. Nice and
Yes, I'm the best. I'm the best in all the world. I'm the strongest of them all. I'm football crazy. Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.